que é paver? Então, paver são pavimentos intertravados, né, de concreto. E aí a gente também tem, que é esses que você vê, às vezes você vê até ruas feito deles, ou calçadas. Também a gente tem os blocos de concreto que são usados para fazer muros, fazer prédios. Então, como que você faz esses produtos? Você vai misturar areia, pó de pedra, pedrisco, água, cimento, aí você bate tudo aquilo num misturador, mistura, aí às vezes joga aditivos ou pigmentos, aí aquilo vai para uma máquina e nessa máquina você vai encher um molde e daí esse molde que é ali que você troca. Eu quero colocar hoje molde de meio fio. Você vai lá e coloca um molde de meio fio. Não, quero produzir paver. Daí você coloca um molde de paver ou bloco. Então, tem uma infinidade de produtos que você pode fazer. Aí, esse concreto vai para dentro desse molde. Aí, com a vibração e com a compactação da máquina, você já tira um produto praticamente pronto, que a gente fala que é o concreto seco. Porque é um concreto que você consegue desformar já na hora. O concreto molhado é quando você faz aquele paver que você coloca numa forma e o concreto é bem molhado, por isso chama concreto molhado. E daí você tem que esperar um dia para desformar, porque se você já vai desformar antes, ele se dissolve. Se dissolve. Então, esse é o concreto seco. Aí você deixa numa área de cura durante um dia secando, e depois você paletiza, daí você leva que nem esses pallets que às vezes você vê na rua, pallet cheio de paver. Então, depois de um dia que você faz isso, você coloca paletizar, aí leva ali para o quintal da fábrica, ou que seja, na área externa, e ele fica ali uns dias para terminar a cura para poder ser instalado. Falar também se é possível fazer ele um paver drenante, sim ou não, e onde é mais utilizado esse tipo de solução drenante? Então, a drenante, o paver drenante, ele é muito bom para principalmente lugares que chovem muito. Se eu não me engano, em Santa Catarina, já tem umas cidades que exigem que seja drenante as calçadas, para que drene essa água. Mas, assim, tudo depende, assim, que você tem que fazer um estudo, a cidade, de quanto que chove, para saber também o quanto que aquele paver precisa ser drenante. Aí eles têm que criar uma norma, precisa drenar até tanto. Depende da cidade, chove mais ou menos, então seria mais ou menos isso. E acho que a tua outra pergunta foi em relação a mais produtos personalizados. Com acabamento especial. Isso, seria então, isso. Por exemplo, eu quero uma cor específica, porque eu vi que você tem, inclusive, no mesmo paver... Várias cores. Eu tenho várias cores, né? Então, como que funciona aquele tipo de solução de criação? Então, enfim? o que acontece? Hoje em dia, no Brasil, a gente fabrica muitos pavers todos iguais. Eles são, assim, uma camada só, que é um paver de uma camada, ou ele é todo vermelho, ou ele é todo amarelo, ou ele é todo preto, e formatos sempre padrões, são produtos muito básicos, e a gente vê hoje em dia que tem como se fosse... Paver virou uma commodity. Então, assim, não tem um alto valor agregado. E quando você vai para os Estados Unidos, para países de primeiro mundo, Europa, você vê uma infinidade de cores e tipos de pavers, de acabamentos especiais que deixam os lugares lindos. Cada lugar é diferente um do outro. Então, a gente tem toda essa gama de produtos diferentes.